Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora a gente vai ter um novo formato aqui no canal. Vou mudar um pouquinho o foco, né, para essa nova fase que eu estou vivendo na minha vida. E para dar início a essa nova fase, eu decidi trazer aqui para o canal o meu relato de parto. Eu acabei de ter uma bebezinha, fazem hoje 26 dias que ela nasceu. E eu decidi contar um pouquinho para vocês a minha história, como foi o parto, como foi a gestação. Eu acredito que vai ajudar mais pessoas também, né, que estejam na mesma situação que eu, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscrevem aqui no canal, clica no gostei e vamos ver tudo certinho o que aconteceu no meu parto. Antes de falar em si do parto, eu vou dar uma breve explicação referente à minha gestação, que daí quando eu for explicando vocês vão entender ali porque o parto foi como foi, né? Em resumo, né? Eu tive que fazer um parto induzido, porque não poderia esperar a bebezinha nascer no tempo dela, porque eu tive diabetes gestacional. Aí, no caso, teria a opção da cesárea ou parto induzido, né? E eu vou agora explicar um pouquinho da minha gestação, brevemente, né? E daí depois eu entro em detalhes ali referente ao parto. Como eu já falei, né? Eu tive diabetes gestacional. Essa bebezinha que nasceu agora, né? É a minha segunda filha. Eu tenho um menino de 2 anos e 8 meses, que é o Gabriel. E agora tenho a Fernanda, que nasceu que tem 26 dias. Na gestação do Gabriel, eu também tive diabetes gestacional, porém, ele nasceu prematuro, então eu não tive que aguardar, fazer indução e tudo mais, né? E agora, na gestação da Fernanda, também tive a diabetes gestacional. Eu fiz os exames ali, né? Pra quem tá grávida ou já esteve, né? Sabe como funciona, né? A gente tem vários exames que a gente faz durante toda a gravidez, né? Tem exame de primeiro trimestre, tem morfológico, tem de segundo trimestre, terceiro trimestre. E daí já nas duas gestações, já no exame de primeiro trimestre de sangue, a minha glicose em jejum, ela deu levemente alterada. Na verdade, ela não deu o limite mínimo para diabetes, né? Que na gravidez do meu menino era 95 em jejum para gestantes, né? E agora da Fernanda era 99 em jejum. Não chegou a dar esse teto, porém a minha obstetra, né, muito sabiamente já pediu pra gente ficar de olho nisso. Daí eu comecei a fazer as medições com aquele aparelhinho de glicose, né? E ao longo ali do início já da gravidez, a gente já identificou que eu estava novamente com a diabetes gestacional. Aí, em resumo, a diabetes, na minha vida normal, assim, né, sem estar de gestante, eu não tenho. Porém, nas duas gravidezes eu tive, e pelo que o médico me explicou, ela é um metabolismo que ocorre na placenta. A placenta, ela faz uma resistência à insulina, e isso gera diabetes na gestação, né? Caso vocês queiram um vídeo explicando mais sobre a gestação, sobre a diabetes, como eu cuidei, como eu deixei de cuidar, vocês deixem aqui no comentário, porque não é o foco desse vídeo, né? Mas eu posso gravar um vídeo falando só sobre isso pra vocês. Aí, continuando ali sobre o parto, né? Como eu tive a diabetes gestacional, e a diabetes, eu não consegui controlar ela somente com a dieta, eu tive que fazer a aplicação de insulina, principalmente a insulina noturna, né? Porque as medidas que davam mais alteradas eram o meu jejum, deixando assim bem claro que era metabolismo mesmo, que não era falta de cuidado da minha parte e tudo mais, né? Aí o médico, né, deu a entrada com a insulina. Aí, por que eu falo médica e médico, né? A minha obstetra normal, que como que diz assim, que acompanhou a minha gestação, né? Eu tinha uma obstetra normal. E quando você tem diabetes gestacional, pelo menos aqui no protocolo do hospital que eu tive a minha bebê, né? Você tem que fazer um acompanhamento num local chamado NAIM, que é um núcleo de atendimento à mulher, né? E a diabetes gestacional, ela é considerada uma gravidez de alto risco. Então, você tem que fazer um acompanhamento à parte, exclusivo da diabetes. E daí, digamos assim, que a continuidade da gravidez, as tratativas, esse alto risco decidia mais coisas do que a minha própria obstetra, né? A obstetra, ela ficava meio que acompanhando a decisão deles. E daí,
nesse Naim, né? O médico que fez todo o acompanhamento e tudo mais, e daí ele orientou que a gente entrasse com a insulina. Aí, pela orientação dele, como eu tinha entrado com a insulina, eu já tinha noção a partir daquele momento que eu não poderia esperar 40 semanas, 41 semanas, 42 semanas, igual uma gravidez normal, né? Que você tem ali até 40 semanas para o bebê nascer e depois você começa o pós-data, né? Como eu tinha começado com a insulina, eu teria que ter a bebê até 39 semanas redondo. Por quê? Porque a diabetes gestacional, ela faz um crescimento acelerado do bebê, tanto de tamanho quanto de peso, e isso pode gerar um sofrimento fetal, né, em casos mais graves, né, um sofrimento fetal porque o bebê fica muito grande mesmo para sua barriga, ele entra em sofrimento fetal mesmo. E daí eu já tinha noção, né, que teria que levar a gravidez somente até 39 semanas, e eles deixam bem livre para você escolher se você quer uma cesárea, um parto normal, né, lógico que eles gostam mais do parto normal, porque é mais saudável para a mãe, para o bebê e tudo mais, né. Aí, nesse alto risco, a gente também faz uma série de ultrassom. Uma gravidez normal, você faz, sei lá, 4, 5 ultrassons ao todo. A minha gravidez, como era de alto risco, a cada 2 semanas a gente tem que fazer ultrassom. Por quê? Justamente para ver o tamanho ali que eu comentei do bebê, né? E eles também têm uma métrica chamada percentil. E daí eles se baseiam nesse percentil. Digamos assim, abaixo de 50%, o bebê ele tá pequeno, né? 50% seria o ideal, acima de 75% tá começando a ficar grande e acima de 90% ele tá bem grande. E daí esse percentil ele também influenciaria para tirar bebê com menos de 39 semanas. Tem casos que eles tiram com 37, com 38, depende o percentil ali também do ultrassom, né? Daí a gente faz uma série de ultrassons para verificar esse percentil bem de perto, para ficar bem acompanhando bem rigorosamente esse crescimento do bebê. Aí, a minha gravidez, 40 semanas, daria dia 4 de março de 2026. E daí, como eu comentei, 39 semanas, né, daria dia 25 de fevereiro de 2026. Eu, por opção minha, eu conversei com a minha obstetra, conversei com a obstetra do alto risco, e na minha decisão, eu achei melhor, né, fazer um parto normal induzido. Aí eu perguntei bem pro médico, vi bastante vídeos e como funcionaria, quanto tempo levaria, né, tudo isso. Tem também ali a questão do streptococcus, né, que você também tem que ficar atento, né, para não ficar em um trabalho de parto por várias horas e tudo mais. E daí eu fui de coração bem aberto, né? Minha decisão era o parto normal, mas se precisasse de uma cesárea, tudo bem, não teria nenhum problema. Mas a minha ideia inicial sempre foi o parto normal, né? Como meu outro filho já tinha nascido de parto normal, eu achei a experiência assim super ótima, a dor é ok de suportar, né? E a recuperação também é bem melhor, né? Aí eu decidi pelo parto normal induzido. E agora, então, entrando bem no assunto do parto, né? Dia 25 de fevereiro, fechou as 39 semanas redondo, né? Não poderia ser nem com 38 mais 6, nem com 39 mais 1. O médico falou 39 e tínhamos que estar lá no hospital. Aí, como a gente não sabia a evolução, você tem que ir em jejum, porque se precisar fazer a cesárea, você já está pronto para fazer a cesárea, né? Que é uma cirurgia que teria que fazer em jejum. 7 horas da manhã, estava lá eu e meu esposo na frente do hospital, né? A gente teve a bebê aqui no Hospital Dona Helena, de Joinville, Santa Catarina. Cheguei lá, daí você faz a ficha ali de pré-atendimento, faz a triagem. Mais ou menos 8 horas por ali, eu fui para o centro de obstetrícia. Aí chegando lá, né, eu conversei com a médica, levei a cartinha do obstetra do alto risco, ela leu. Daí ela falou, então você tem diabetes gestacional, vamos dar entrada na sua internação, né, no seu parto. E o que você pretende fazer? Daí eu falei, eu pretendo fazer parto normal, tudo mais. Daí ela falou, então vamos te avaliar, né, ver se vale a pena ou não, né, porque eles fazem já ali uma avaliação para ver se você não tem dilatação nenhuma, se o colo do útero estiver muito rígido, muito duro também, né. Aí eles fizeram uma série de exames, né, fez exame de toque, fez aquele pressão arterial, fez de febre, fez todos esses exames, né,
E como eu já tinha um parto normal antes, ela falou que eu já tava com 1 centímetro de dilatação, o meu colo do útero estava bem molinho, bem... Eu não sei explicar as palavras direito, assim, que eles usam, né, os termos técnicos, mas ela falou que o meu colo do útero tava bem macio, né, que o parto induzido iria evoluir muito rapidamente. Aí eu pensei, beleza, então, né, vamos seguir o plano inicial. Aí, como também tem a questão da diabetes gestacional e também ali vai ficando no final da gestação, né? Não sei, gente, se todos os hospitais, se todos os obstetras, se para todas as idades de todas as mulheres é assim, né? Mas no meu caso, eles ficavam fazendo um exame chamado cardiotoco, que é um exame que eles colocam uma faixa na barriga e essa faixa ela faz a medição ali se eu não me engano, é do batimento cardíaco do bebê e uma respiração, uma coisa assim. E daí, cada vez que você sente o bebê mexer, você aperta um botãozinho e ele faz uma métrica lá no aparelho que fica 20 minutos fazendo esse exame. Eu fiz esse exame com 37 semanas, aí com 38 semanas eu fiz mais um ultrassom e com 39, no dia da internação, eu fiz esse cardiotoco ali, era umas 8 e pouco da manhã. Aí, elas identificaram no cardiotoco que estava tudo bem, o bebê estava bem, não tinha sofrimento fetal. E até esqueci de falar agora sobre aquela ultrassom que eu falei ali com 38, o percentil deu 70 e poucos, 80 e poucos, então o médico mandou seguir ali com a 39 semanas e também com o parto normal, né? Senão teria que ser feita uma cesárea de emergência, alguma coisa assim. Aí, gente, eu tô falando as horas assim aproximadas, mas a gente tava com um relógio no quarto do hospital com a hora atrasada, não tava conseguindo ver certinho que hora era. E eu também nem tava pegando muito no celular pra não ficar olhando a hora, pra, sabe, aquele desespero, porque eu sabia que um parto induzido, né, pode levar 10, 12 horas, 24 horas, né? Daí eu pensei, meu Deus, nem vou ficar olhando o relógio, vou deixar acontecer, pensei, vou ficar bem tranquila, fui com o coração aberto, seja o que Deus quiser. Pensei, né, comigo, seja feita a vontade dele, o que for melhor pra bebê e pra mim será feito. E segue o baile, né? Aí, fizeram esse cardiotoco, beleza? Daí a gente tem que esperar vir o pessoal pra começar o trabalho de indução. Aí, tem também o pessoal do plano de saúde aprovar, né? Porque daí o que acontece? Eu fiz aquela pré-internação, porém, conforme o trabalho de parto a ser seguido, ia ser uma documentação pro plano. Tudo certo pro parto normal, começaram a fazer essa documentação ali do parto normal pro plano, né? E daí eles não liberavam esse documento, não liberavam. E daí foram liberar essa documentação, era umas 10 e pouco. Aí 10 e pouco da manhã que a médica teve autorização para receber a medicação para fazer a indução de parto, né? E daí o que acontece? No meu caso, né? Ela fez uma indução de parto através de um comprimido, ele é inserido, né, na gente, através ali do exame de toque mesmo. Ela faz a inserção de 2 comprimidos, bem no colo do útero mesmo, lá dentro do colo do útero. E esse comprimido, ele começa a fazer, digamos assim, o trabalho de amolecer o colo do útero, estourar a bolsa e tudo mais, né? Eu não sei, assim, as palavras técnicas, como eu falei pra vocês, mas isso foi o que eles foram me explicando, foi o que eu fui entendendo. Aí eles aplicaram essa primeira medicação, né, esses primeiros 2 comprimidos, eram umas 11 horas. E daí a gente ficou aguardando, né, porque daí pode levar várias e várias horas. E pelo que a médica explicou, ela iria analisar e a cada 4 horas seria aplicada uma outra medicação, até, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes, uma coisa assim. E daí eu já tinha ciência, né, 4 horas, né, lá por umas 3 horas da tarde, seria aplicada outra medicação. Se nada acontecesse, mais 7 horas, e daí depois eles iam vendo a questão da cesárea, né? Caso não acontecesse nada. Aí tá, daí perto do meio-dia veio o almoço, a gente almoçou, ficou descansando. E dali certo tempo eles vinham, faziam um exame direto com aquele aparelhinho que escuta o coração do bebê, né? Pra ver se tava com o batimento tudo ok. Eles fizeram um acompanhamento assim bem de perto nessa questão de sofrimento fetal, né? Pra ver se tava tudo certo. E daí, depois de tantas horas também, eles iriam realizar outro cardiotoco, né? Porque, digamos assim, é misto, né? Faz um pouco de cardiotoco, um pouco desse exame ali com um aparelhinho para escutar o batimento cardíaco do bebê, né? Do coraçãozinho do bebê. Aí a gente começa a ficar agoniado, assim, né? Porque era um dia que tinha muita. Gente, vocês não têm ideia, assim, ó, de tanta grávida que tinha para ter parto naquele dia.
E daí o que acontece? Eles começam a dar atenção para as outras grávidas e tu começa a se sentir ali, digamos assim, deixado de lado, daí nada acontecia, né? Ninguém mais vinha dar notícia pra gente, foi chegando ali 3 horas da tarde, eu pensei, meu Deus, cadê esse outro remédio, né? E daí ninguém mais veio fazer exame de toque, não tava sentindo nada, pensei, meu Deus, né? Eu vou ficar aqui até 11 horas da noite, meia-noite, não vem ninguém vai me examinar. A gente começa a entrar assim numa ansiedade, né? Aí ali, por umas 4 horas da tarde, né, a gente chamou as enfermeiras pra falar, olha gente, cadê o outro comprimido, o outro exame? Elas, não, pera aí, vou fazer mais um cardiotoco, né? E quando a obstetra liberar, ela vem aqui, faz o exame de toque e você, se tiver dilatação ou não, ela entra com mais uma rodada de comprimido. E se você tiver dilatação, ela já vai fazer a aplicação da ocitocina, né? Que a ocitocina, ela faz iniciar as contrações. Ou se não iniciar, se ela deixar mais ritmada, uma coisa assim. Porque o parto em si tem que ter contração, porém a contração tem que ser ritmada num espaço curto, né? E uma contração mais longa, né? E daí, 4 e pouco da tarde, fizeram esse cardiotoque, tudo certo. Perto das 5 horas, a médica veio fazer o exame de toque, eu tava agora, se não me engano, com 3 ou 4 centímetros de dilatação. E daí eu comecei a sentir as contrações, 4 para 5 horas da tarde. Eu comecei a sentir as contrações, pensei, meu Deus, então, nossa, o parto, né, tá indo tudo bem, vai dar tudo certo. E a médica já tinha falado que muito provavelmente eu faria só uma rodada de remédio, dado o meu histórico. Eu falei, meu Deus, né, então, tudo certo. Aí, 5 e pouco da tarde ali, que eu, mais ou menos pelo que eu lembro, assim, começou as contrações. E as contrações começaram a ficar mais forte, porque do meu menino também foi a mesma coisa. Só que foi ao contrário, né? Como ele nasceu prematuro, estourou a bolsa, começou a contração, mas tipo assim, não foi a contração, deu uma agora, uma daqui uma hora, não. A contração já começou e já veio assim de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos. Já fui pro hospital, já tava quase tendo o bebê no carro, já praticamente. E daí nesse agora, como era induzido, pensei que seria um pouco diferente, porém assim que começou a contração também. Começou, sei lá, a cada 10 minutos, que eu já achei que era muito rápido. Daqui a pouco de 5 em 5 minutos. Aí ali por volta das 6 horas, mais ou menos, a gente chamou de volta as enfermeiras. E eu pedi mais um exame de toque, né? Porque eu pensei, 4 centímetros de dilatação. Quando chega mais ou menos ali 7, 8, eu posso, né, pedir anestesia. E depois, né, pra dilatar o resto é super rápido e daí começa o parto em si, né? Que no meu caso, na minha opção, eu quis, né, tomar analgesia, que é a anestesia que você toma ali no parto normal, né? Eu optei por tomar anestesia, tem mulheres que conseguem ter o parto sem anestesia, mas pra mim foi a melhor decisão, né, tomar anestesia. Aí, 6 e pouco da tarde ali, ela veio, fez um exame, eu já tava com 5, 6 ou 7, não lembro mais quantos de dilatação que eu tava. E daí eu falei pra obstetra, olha, né, como eu vi que tava tudo muito demorado, que eles estavam com muitos atendimentos, eu pensei, já vou pedir anestesia, né. Aí eu falei pra obstetra, já posso tomar anestesia? Dela, claro, você já pode tomar anestesia, porque daí as contrações ficam mais leves, você fica mais tranquila, e na hora que a anestesia já estiver fazendo efeito, você vai estar no expulsivo já, e daí você não vai sentir tanta dor e tudo certo. Aí, como, né, tinha muitos atendimentos, umas 7 horas mais ou menos, vieram, me levaram lá pro centro obstétrico, a sala de parto mesmo, né, daí deram anestesia. Daí ela falou, olha, pra você ficar mais relaxada, pra dilatar o resto que falta, vai lá, toma um banho, fica um pouquinho embaixo do chuveiro, né? E daí, depois que eu, né, até esqueci de falar, né? Enquanto eu não tinha tomado anestesia, as contrações vinha aquela dor. Na minha percepção, é uma dor assim, que o pessoal fala que é uma cólica, mas pra mim é como se você pegasse um choque bem na espinha, aqui nesse osso da espinha. E ficasse assim, uma coisa eletrocutando aquele osso ali da espinha, que tu se contorce assim para um lado e para o outro, porque a cólica pra mim é mais na região aqui do abdômen e umbigo, né? E a dor de parto é uma dor na coluna, é uma dor bem assim, não tem uma explicação, mas seria pra mim um choque na coluna. Aí tomei anestesia, não senti mais nada, tu sente só a barriga ficando dura, ficando molinha, fica dura, fica mole. Aí dá aquele formigamento na perna, você consegue andar, tudo mais, mas você não sente mais a dor. Fui, tomei banho, nananã. E daí a médica falou assim, né, sendo bem aberta, bem íntima com vocês, né. Ela falou, quando você sentir uma vontade assim,
como posso dizer assim, uma vontade insaciável, vamos dizer assim, de fazer cocô, é porque você tá começando o expulsivo. Falei, beleza, então tudo certo. Fui pro banho, começou a me dar uma vontade, assim, eu pensei, acho que tá começando. Aí isso era umas 7h30, umas 8 horas, voltei, né, pro quarto que eu estava. Daí eu falei pro meu marido, amor, chama as enfermeiras que eu acho que tá começando. Ali umas, sei lá, umas 10 para as 8 horas, daí eu fui pra sala de parto. Até esqueci de falar um detalhe, gente, voltando. Quando eu tomei anestesia, a minha bolsa estourou. Porém, ela estourou só um pouquinho, saiu um pouquinho de líquido e beleza. Aí no banho eu sentia que saía mais um pouquinho da bolsa, né? Cada contração vinha um pouquinho da bolsa. Aí, mas perto das 8 horas, né? Eu falei pro meu marido, marido, chama elas que eu acho que agora o parto vai começar mesmo. Aí fui pra sala de parto. E eu falei, olha, eu realmente tô com vontade de fazer cocô, né? Então eu acho que chegou a hora. Chegando lá na sala de parto, daí começou a vir contração assim, seguida uma da outra. E daí essa obstetra que me atendeu até todo esse momento, ela saiu, ela finalizou o plantão dela. Entrou um outro obstetra, que para milagre do Senhor Jesus, é o mesmo obstetra que fez o parto do meu primeiro filho. É um querido, um amor, meu Deus, aquele homem é um abençoado. Aí quando eu vi que era ele, eu fiquei mais tranquila ainda, né, porque eu já tinha tido um parto maravilhoso com ele. E tipo assim, não que a outra não fosse boa, meio longe disso, mas daí eu me senti mais confiante ainda porque eu já tinha passado uma experiência com ele. Aí cheguei lá, aí a contração já tava, sei lá, de 2 em 2 minutos, em 1 minuto, só que eram contrações bem curtas, né? E cada contração que vinha, estourava mais ali, saía mais líquido da minha bolsa. Meu, aquela sala de parto, gente, ficou uma cachoeira. Eles não venciam colocar lençol. Saía água, vinha a contração, saía água e saía água, beleza. E daí esse médico também, né, deitei na maca, depois de toda essa aguaceira que saiu, ele fez um exame de toque, de volta ele falou assim, olha, você tá com, realmente, né, já tá totalmente dilatada, porém a sua bebê, ela tá muito alta. Não sei que parâmetro que ele usa, né, mas ele falou, ela tá muito alta, pra você começar a fazer o expulsivo, ela vai ter que descer na sua barriga. Então, levanta dessa maca aí, fica em pé. Toda vez que dá contração, você abaixa e fica fazendo assim com a perna, sabe? E vai fazendo assim, agachada com a perna. Eu falei, beleza. Tirei força da onde eu não tinha mais. Porque no final da gravidez a gente fica muito cansada, né? Vinha a contração e me abaixava, e me abaixava. Deitei de volta na maca, né? Ele fez exames, ele falou, ela ainda tá um pouco alta, se ela não descer, você vai ter que fazer uma cesárea. Eu falei, meu Deus, cheguei até aqui, né? Vamos lá, eu vou conseguir, eu vou ter forças. E daí... ele também, né, fazia esse exame lá, cada contração que vinha, sei lá, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, ele vinha com aquele aparelhinho, escutava o coração da bebê, pra ver se não tinha sofrimento fetal e tudo mais, bem atencioso, assim, né, toda a equipe médica. E daí, como tava tudo bem com a bebê, seguimos ali no trabalho de parto normal, não foi pra cesárea. Daí ele falou, quando você sentir uma contração mais longa, você faz força bem na parte da pelve ali. Quando vem a contração, você usa toda a força que tem e faz força ali na pelve. Eu pensei, beleza. Isso, né, umas 8 e pouco, 8h15, vamos supor. E daí eu comecei a me concentrar, né, vinha a contração, eu fazia força. E ele falou, olha, tá descendo a bebê. Meu, vai com força que na próxima contração tu faz força de novo. E eu fui fazendo. Pelo que eu lembro, assim, quando começou mesmo o expulsivo, que o expulsivo, ele é, digamos assim, bem característico do parto, a parte ao expulsivo é, digamos, uma coisa à parte, assim. Eu lembro que eu fiz umas 4, 5 vezes força e a bebê nasceu. Foi super rápido nessa parte. Porque ele me explicou certinho a força que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que fazer. E eu pensei, eu tenho que dar o meu melhor de mim, né? E comecei a fazer a força, ele falou, ela desceu. Fiz mais uma força, ele falou, ela desceu, ela tá com a cabeça aqui na minha mão. Ele falou, vai. Eu peguei, fiz uma força, saiu a cabeça. Só que, como eu tinha diabetes gestacional, minha bebê, ela tá uma bebê bem grandinha, digamos, para o meu tamanho, né? Ela era uma bebê grande. E eu já tinha noção que ia ser dificultoso ali a parte do parto, né? Porque, imagina, uma bebê estava estimada em 49 centímetros, na última ultrassom que eu fiz, anterior àquela, porque essa o rapaz não fez a medição, e 3,5 kg, então eu já sabia que era um bebê grande.
Aí eu pensei, meu, agora que saiu a cabeça, eu tenho que dar muita força pra sair o corpo, né? E veio a contração, pensei, meu, eu vou conseguir. Fiz uma força sobrenatural. E daí a bebezinha nasceu. Graças a Deus deu tudo certo, não teve nenhuma complicação. Porque quando você tem diabetes gestacional, pode ser que o bebê tenha problemas respiratórios ali no começo, né? Nasceu uma bebê perfeita, linda, saudável, meu Deus, tudo de bom. E daí fiz essa última força e em toda essa parte do expulsível, eu sinceramente eu não sentia assim dor, porque eu tava anestesiada, né? E também me considero uma pessoa relativamente forte ali pra aguentar a dor. E daí a bebezinha nasceu, foram lá, fizeram a medição e tiraram o peso dela. Ela nasceu com 52 centímetros e 3,7 kg, então nasceu uma bebê bem grande. E daí, né, pra quem tem curiosidade, assim, né, como eu tive que fazer força ali fora da contração também, porque se você faz força só na contração, digamos que toda a tua pelve, ela tá dilatada, sai a contração, ela retrai um pouco, né. Eu tive, sim, laceração, né, no parto, que digamos assim, um corte, né, na parte ali da pelve mesmo. Eu tive laceração grau 2, mas nada assim que, nossa, me impedisse de viver a vida normal depois disso. Ao meu ver, assim, essa laceração até que foi ok pelo tamanho e peso do bebê, né? Porque foi um bebê bem grande mesmo, pro meu tamanho considerado, né? E daí, como eu falei, né? Ela nasceu ali com 52 centímetros, 3,7 kg. Ela nasceu 8 horas, 27 minutos e 40 segundos, ali do dia 25 mesmo. Então, assim, em resumo, né? Entre 4 e 5 horas iniciou meu trabalho de parto, 8h30, né? Vamos supor assim, ela nasceu. 4 horas e meia, entre 3 horas e meia e 4 horas e meia, né? Mais ou menos o meu trabalho de parto, eu achei um trabalho de parto super rápido, ainda mais por ser um parto induzido, né? Porque um parto normal, assim, quando estoura a bolsa e tudo mais, leva mais tempo às vezes até do que isso. Então eu considerei um parto super rápido. Foi um parto assim, até as enfermeiras que estavam assim no local falaram, meu Deus, que parto tranquilo. Você sentiu uma paz assim no parto, sabe? Eu fui bem tranquila, tentei ficar bem calma, tentei conversar bastante com o médico, falei, olha, tô aberta a cesárea se necessário for, porém minha decisão é o parto normal. E eles levam a sua opinião assim muito em conta, né? E foi um parto assim muito lindo, assim, para mim foi muito emocionante. Se eu começar a falar, já começo a me emocionar de volta, assim, né? Então, em resumo, né? Um parto induzido, às vezes, né, a gente se assusta, a gente pensa, meu Deus, não vou poder esperar ali o tempo da bebê, né? Decidir vir, vou estar interrompendo uma coisa natural, mas os médicos estão aí para isso. Se Deus deu a sabedoria pro homem, é para isso, né? A gente tem que acreditar neles, né? E na minha experiência foi super positiva com o parto induzido, foi uma experiência ótima, assim, meu. Hoje, olhando para trás, eu não tentaria fazer a cesárea, né? Foi muito normal, assim, apesar de ser induzido, foi um trabalho de parto muito normal. A recuperação foi super boa, a bebezinha tá bem, todos estamos bem. E no final é isso que importa, né? Todos estarem bem, independente da via de parto que você escolher. Eu gosto sempre de pensar que a via de parto, ela não te define. Você não vai ser mais ou menos mãe por parto normal, por cesárea. O que importa é todos estarem bem e com saúde, né? E só isso que importa. Bom, gente, esse foi o resumo, né? Foi o relato de parto, né, que eu tive. Tendo diabetes gestacional e sendo um parto induzido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem um vídeo falando só sobre a diabetes gestacional, eu posso também trazer esse assunto para vocês. E esse era o vídeo de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, cliquem no gostei e até o próximo vídeo. Tchau!